Tarde, professora Leidi, professora Átila, obrigado por Tarde. aceitarem o nosso convite. Esse vai ser o segundo de uma série de depoimentos que a gente está coletando por conta do projeto Memória Científica Nacional, Modernização dos Arquivos Históricos do Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência, CLE Unicamp. Esse foi um projeto contemplado com os recursos do Programa de Ação Cultural, PROAC, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que além de modernizar estruturas de preservação e tratamento do nosso acervo, tem o objetivo de digitalizar e dar acesso aos documentos do geneticista e professor Milton Freire Maia. Muito obrigado, professor Átila, professora Leidi, professora Átila, para dar o seu depoimento, que com certeza vai contribuir muito para todos que pesquisam e se interessam pela história da genética e da ciência brasileira. Professora Átila, a nossa primeira pergunta é: quando e onde você nasceu? Olá, Ricardo. Primeiro, eu gostaria de agradecer muitíssimo esse convite para esse depoimento. Eu estou bastante nervoso até e me sinto honradíssimo porque participar de um projeto desse junto com a professora Leidi e envolvendo o professor Milton, para mim é uma grande honra. Mas, respondendo à sua pergunta, eu nasci em Irati, no interior do Paraná, em agosto de 69. E vim morar em Curitiba em 85 para concluir meu ensino médio e me preparar para o vestibular. Na época, eu já pretendia cursar odontologia e no Paraná, a odontologia era um dos cursos mais concorridos do vestibular, então eu vim para Curitiba já para iniciar a preparação. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua formação acadêmica. Bom, como eu disse, eu sou dentista, né? Eu fiz odontologia na Universidade Federal do Paraná. Aliás, toda a minha formação é na UFPR. Eu me graduei, minha formatura foi em agosto de 91, e desde então comecei a trabalhar no meu consultório particular, como dentista. Depois de um tempo, eu fui fazer um curso de cirurgia na PUC, e quando terminei o curso, eu fui convidado para ser monitor das práticas cirúrgicas ambulatoriais na PUC. E fiquei algum tempo lá e os professores me incentivaram para que eu seguisse na carreira acadêmica, e então eu comecei a pensar na minha formação acadêmica mesmo, de pós-graduação. Então, eu entrei no departamento de genética para fazer o meu mestrado, concluí o mestrado em genética em 2002, e em seguida concluí o doutorado em 2009. Desde 2003, fevereiro de 2003, eu sou professor na Universidade Positivo. Então, resumidamente, o meu histórico acadêmico é esse. Posso? Eu também gostaria de agradecer por estar participando aqui para fazer algumas perguntas nessa entrevista para o Átila. Para mim é uma satisfação estar com vocês três e ter revisto também o Átila dessa forma. Nós não nos vimos há algum tempo, mas para mim sempre foi um prazer muito grande orientar o Átila na pós-graduação, e nossa amizade também, logicamente, continuou depois dessa data. Eu até ia fazer alguma pergunta, já que você até respondeu, e eu vi pela sua resposta que você veio fazer a pós-graduação na genética antes de ser professor no Positivo. Sim, quando eu concluí o meu mestrado, eu fui até a universidade. O meu mestrado eu concluí em agosto de 2002, e logo em seguida eu levei meu currículo na Universidade Positivo, porque a professora Maria da Graça Lopes, que era coordenadora
do curso de odontologia da UP, da Universidade Positivo. Esse curso estava em implantação ainda, eles estavam na primeira turma. E a professora Maria da Graça tinha sido minha professora também durante a minha graduação. Então, tão logo eu concluí o mestrado, eu fui me apresentar a ela, levei o meu currículo com uma pretensão de ser professor de genética para o curso de odontologia. E, então, no momento não tinha vaga, em 2002, mas no comecinho de 2003 ela me ligou, oferecendo uma vaga por algumas poucas horas na disciplina de microbiologia odontológica. Então, eu entrei na Universidade Positivo para ser professor não de genética, mas sim de microbiologia odontológica, com poucas horas. E ainda era um horário um pouco ingrato, porque eram as 2 últimas aulas da sexta-feira à noite. E eu comecei, então, com a microbiologia. E eu acabei conseguindo, professora Eleidi, a vaga lá na Universidade Positivo, porque eu não sei se a senhora lembra, durante o meu mestrado, eu passei num concurso para professor substituto, professor de microbiologia para o curso de odontologia na Federal. Então, era uma licença maternidade da professora Vânia Vicente, então eu fiquei, acho que foram 4 ou 5 meses trabalhando com os alunos da odontologia na Federal como professor substituto. Então, graças a essa pouca experiência que eu tive como professor de microbiologia, eu fui contratado na Positivo. Mais tarde, o professor Fábio, que inclusive foi do laboratório de genética, de polimorfismo e ligação, o professor Fábio, que era o professor de genética na Positivo. E aí ele pediu demissão da Positivo porque ele assumia a pós-graduação na PUC. E aí, então, surgiu a vaga para eu ser professor de genética na Universidade Positivo. E aí, desde então, eu acumulava as 2 disciplinas, microbiologia e genética. E uma coisa curiosa é que quando você nasceu, eu entrei no mestrado em genética. 69, que você falou, agosto, né? Eu nasci no dia 5 de agosto. Eu entrei em agosto do mesmo ano. E outra coisa é que você teve um certo período, né, entre o término da odontologia, já como você explicou, e esse início da pós-graduação. E você provavelmente, você teve, né, genética e evolução no curso de graduação de odontologia. Sim, e essa disciplina, a responsabilidade era do departamento de genética. Sim. Eu queria que você falasse, assim, quem foi sua professora e também se houve alguma coisa no sentido de, mais tarde, você ter escolhido a genética, se teve a ver com essa graduação, ou se teve a ver também com algum conhecimento a respeito de Newton Freire Maia? Assim, quando eu procurei a minha formação, então, desde que eu fui monitor lá na PUC, que eu estava procurando um curso para fazer mestrado, a primeira área que me interessou, que me veio à mente, era realmente genética. E eu lembro com muito carinho as aulas que eu tive com a professora Maria Angelina, até fiquei emocionado e tristemente pela notícia do falecimento. Eu não estava sabendo, fiquei sabendo há cerca de 15 dias, eu acredito, coincidentemente, e aquelas aulas da professora Maria Angelina realmente me despertaram para a genética. Era uma disciplina chamada Genética e Evolução, para o curso de odontologia, no segundo período. Então, era uma disciplina com uma carga horária relativamente pequena, porque na odontologia não se dá tanta ênfase à genética e menos ainda à evolução, mas foram aulas que me despertaram bastante o interesse pela genética. Nesse período que eu fiquei fora da universidade, trabalhando, eu sempre tinha a genética como uma área de interesse, ou como curiosidade. E quando eu pensei em vir para a pós-graduação, eu pensei na genética e já imediatamente pensando em displasia ectodérmica, que é uma área que tem grande interesse para
a odontologia, né, visto o comprometimento dentário, mas que, infelizmente, é pouco explorada pelos cursos de odontologia, pelos próprios dentistas. E, quando me interessei por isso, aí sim, né, descobri o professor Nilton Freire Maia, que eu não conhecia da época da minha graduação. Agora que você falou da professora Maria Angelina, eu lembro a Maria Angelina foi uma professora muito boa. Eu sei que ela muitas vezes era homenageada pelos alunos da odontologia. E eu lembro de alguma conversa dela, mas mais recente, porque ela se aposentou, daí nós tivemos um período que nos encontrávamos pouco, e voltei depois, nesses últimos 10 anos, a me encontrar muito com ela. E ela disse que ela sempre costumava pedir para que os alunos encontrassem casos de distúrbios, problemas dentários, e que pudessem ser, né, de origem genética. Não sei se ela chegou a falar em displasia ectodérmica naquela época. Naquela época, a professora Maria Angelina tinha um currículo bastante aplicado à odontologia. Então, pelo que eu recordo das aulas, ela já tratava de síndromes e de outras doenças de cunho genético que tinham manifestações bucais. E as displasias ectodérmicas estavam entre elas, sim. Quer dizer que você teve o conhecimento do professor Nilton Freire Maia no momento que você passou a ser estudante da pós-graduação. Um pouco antes, quando eu estava olhando displasias ectodérmicas, na realidade a história começou um pouquinho antes. Quando eu me interessei pela genética, que eu estava pensando em fazer algum aprofundamento, uma pós-graduação em genética, eu comecei a pensar nas diversas possibilidades de unir a genética com a odontologia. E aí que veio a displasia ectodérmica e, consequentemente, o nome do professor Freire Maia. E você o escolheu como seu orientador, não foi, Átila? Na realidade, bom, aqui é uma história bastante curiosa, porque talvez um pequeno mal-entendido, quando eu fui ao departamento de genética, a história curiosa eu até gostaria de contar. Eu fui ao departamento de genética me informar sobre o processo seletivo para o mestrado, e na época a secretária, eu até não recordo infelizmente o nome dela, ela me orientou que eu fizesse a inscrição, me passaram a bibliografia do que cairia na prova do processo seletivo, e que era para eu me preparar para a prova e ir prestar a prova. E eu comentei com ela que, então, que eu queria ver a linha de pesquisa, ver um orientador para que eu pudesse trabalhar, e ela me falou, eu não me lembro as palavras, mas algo como assim, não, primeiro faça a prova, se você for aprovado, aí você volta para conversar com o orientador. E eu, de uma maneira certa, até de certo modo ingênua, eu fiz isso, me preparei para a prova, prestei o concurso, consegui passar, fui aprovado, fui para a entrevista, e na entrevista que eu fui informado que eu falei que gostaria de trabalhar com displasia ectodérmica, que era uma linha de pesquisa do Departamento de Genética, e eu fui informado que não havia vaga para aquela linha de pesquisa, que o professor estava aposentado, o professor Nilton não estava mais trabalhando com orientação, ele já era professor sênior, e que não havia vaga. Aí eu fiquei um pouco entristecido, fui para casa, mas eu cheguei em casa e algumas horas depois, o professor José Sebastião, o professor que me chamava professor Cunha, que era o coordenador do programa de pós-graduação de genética, me telefonou, dizendo que ele tinha conversado com o professor Nilton e que o professor Nilton tinha gentilmente aceito orientar o meu mestrado. E aí, então, eu corri para o departamento para me apresentar ao professor Nilton e a gente começar a conversar sobre como seria o
projeto de mestrado. Então, foi dessa forma que eu conheci pessoalmente o professor Newton. Eu agradeço, eu sou agradecido ao professor Cunha por ter se interessado por conseguir um orientador para mim, não um orientador, mas sim o professor Newton como orientador, e mais grato ainda ao professor Newton de ter aceito um desconhecido sem sequer saber quem eu fosse, nunca tinha me visto pessoalmente. Ele, no mesmo dia que o professor Cunha falou de mim para ele, ele aceitou, então eu sou eternamente grato e sou muito honrado ao professor Newton por isso. Conheci, como eu disse, fui conhecer pessoalmente o professor Newton na sala dele, no departamento de genética, após esse telefonema do professor Cunha. Eu não lembro muito bem, e você que vai me esclarecer, mas eu imagino que você estava já como estudante de pós-graduação, quando a professora doutora Nina Pagnan, ela orientou um estudante de mestrado, eu lembro o sobrenome Costa, eu acho que foi teu contemporâneo, e que era também em relação a displasias ectodérmicas. Sim. E o Newton participou do trabalho. Não sei se o Newton entrou como co-orientador, né? Talvez você pudesse falar alguma coisa, porque depois você fez algo, digamos, baseado de início nisso, em relação ao site, né? Se você pudesse falar um pouco disso. Eu conheci ele se chama Tony Lisboa Costa. Isso. Eu acho que a defesa do Tony foi em 2001, a defesa dele. Eu já estava no departamento, tinha acabado de entrar, e o Tony estava na fase final do trabalho dele de mestrado, sob a orientação da professora Nina, que ela, na época, era orientadora de trabalhos na pós-graduação. E ele estava desenvolvendo um trabalho de revisão das displasias ectodérmicas, então aquela lista e o próprio livro do professor Newton com a professora Marta Pinheiro, o Tony analisou todo aquele material e fez uma atualização do número de displasias ectodérmicas diferentes listadas até então. E após ele fazer todo esse trabalho de revisão de literatura, o Tony, sob orientação da professora Nina, eles desenvolveram um site de displasias ectodérmicas. Quer dizer que quando o Tony terminou, você estava entrando? Isso, nós fomos contemporâneos. Ele estava terminando e eu estava começando, mas eu conheci o Tony nessa época, durante a pós-graduação. E eu lembro, sabe, que esse site, eu até já comentei aqui, esse site ficou, digamos, ficou impossível de utilizado, se não me engano, em vista de uma troca de computadores do nosso centro de computação. E daí você entra no teu mestrado, né, já orientado. Se você pudesse falar um pouco sobre o seu mestrado, sobre o novo site e sobre o papel da classificação das displasias ectodérmicas para que tanto a tese do Tony como a sua pudesse ser feita. Então, eu vou, de novo, me perdoe se eu estiver sendo um pouquinho prolixo, Ricardo, por favor, mas eu quero contar toda, então, uma história que merece comentário. Quando eu fui participar da pós-graduação com o professor Newton, ele me ofereceu como projeto de mestrado fazer um estudo epidemiológico com crianças e adolescentes em escolas, para a gente procurar casos de displasia ectodérmica, tentar descobrir talvez uma nova displasia. Era o projeto inicial. E eu comecei a trabalhar nisso, mas durante esse meio tempo nós tínhamos, como disciplina dos créditos do mestrado, uma disciplina que se chamava Sessão de Referatas, no qual os alunos de mestrado apresentavam, a cada semana, um era responsável pela leitura crítica de um artigo científico. E todos nós, então, nos revezávamos para esses artigos.
E quando eu estava pesquisando um artigo para minha sessão de referatas, eu encontrei um estudo relativamente recente, de 98, que relatava a descoberta de 14 mutações no gene da principal displasia ectodérmica conhecida, o gene ED1, na displasia da síndrome de CST. E eu estava com aquele artigo na minha mochila durante alguns dias já, procurando uma oportunidade de conversar com a professora Eleidi para a gente tentar trabalhar de uma maneira diferente, mas eu não tinha coragem tanto de questionar o professor Newton, e muito menos de abordar a professora Eleidi com um trabalho desse. Mas eu fiquei extremamente feliz porque foi ao contrário, a professora Eleidi que acabou me procurando e comentando, não sei se a senhora lembra, comentando, talvez, não sei se a senhora lembra deste artigo, mas a senhora falou, estou um pouquinho preocupado com o seu prazo para mestrado, porque hoje em dia os prazos estão curtos, o departamento precisa defender as teses e dissertações dentro do prazo, por uma questão de CAPES, etc. E a professora Eleidi me ofereceu, se não poderia tentar fazer um trabalho molecular. E, no mesmo tempo, isso acho que a senhora recorda, a senhora lembrou daquelas famílias que tinha sangue congelado. Seria uma batalha grande, primeiro conseguir extrair o DNA de um sangue que estava congelado, um sangue total, não era um congelado de leucócitos. E aí nós tivemos que adaptar as técnicas de extração de DNA que disponíveis. Aí a professora também gentilmente me ofereceu umas amostras de sangue de outros indivíduos, que também essas amostras estavam congeladas desde, acho que da década de 70 ou 80, e nós tivemos êxito, conseguimos adaptar uma técnica e resgatar o DNA desse sangue total, e aí nós partimos para a extração de DNA dessas duas famílias grandes lá de Minas Gerais, e iniciou meu trabalho de mestrado, de forma que, ao longo do tempo, o meu projeto mudou completamente. A professora Eleidi acabou sendo a minha orientadora de fato, o professor Newton ainda constava como orientador, e a professora Eleidi e o professor Ricardo Letterman como co-orientadores, e a minha dissertação de mestrado foi, portanto, baseado nesse trabalho de análise de DNA, por a iniciativa da professora Eleidi, que eu agradeço imensamente. Mas, Átila, é interessante isso que você falou, porque você avivou a minha memória, porque daí eu lembrei que eu estava preocupada com você, porque parece que esses casos que vocês estavam procurando nas escolas, isso estava muito difícil de encontrar o suficiente para fazer um trabalho mesmo, né? Exatamente. Na realidade, professor, eu nem cheguei a ir à escola, nós estávamos ainda montando o projeto quando a gente mudou. E havia preocupação tanto de questão de obter uma amostra suficiente, questão de prazo, para que a gente pudesse desenvolver, e também os aspectos éticos, processos éticos para ter acesso às escolas, como a gente ia trabalhar com menores de idade, o foco eram adolescentes e crianças, então tinha todo esse aspecto que talvez fossem perigosos, vamos dizer assim, em termos de prazo. Então, tanto que o trabalho de mestrado acabou mudando, e todo o meu mestrado ficou baseado, então, em análise de DNA, a gente trabalhando no laboratório de polimorfismo e ligação, sob orientação direta da professora Eleidi e do professor Ricardo. Quando eu retornei para fazer o doutorado, aí que entra a história do site e da revisão das displasias ectodérmicas. Aqui a história é um pouquinho longa também. Na época a gente estava estudando muito evolução molecular com a professora Maria Luísa, no departamento de genética, e eu tinha vontade de trabalhar com um estudo sobre a evolução dos principais genes, dos genes das displasias ectodérmicas mais conhecidas, e tentar estabelecer um histórico de como que esse gene teria evoluído. O gene ED1 e os dois outros genes que estão relacionados, o EDAR e o EDAR-ADD. E o meu trabalho
de doutorado, o projeto, sob a orientação da professora Elidia, era esse, a gente fazer um estudo de evolução molecular desses genes de displasia ectodérmica e, paralelamente, continuar analisando o DNA de famílias que nos procuravam para ter o diagnóstico molecular de displasia ectodérmica. Então, eram as duas linhas de pesquisa que nós tínhamos como projeto de doutorado. Só que em 2008, em março de 2008, nós fomos convidados para participar da primeira conferência internacional para a classificação das displasias ectodérmicas. Isso em março de 2008 em Charleston, na Carolina do Sul. Bem da verdade, quem foi convidado para esse evento foi a professora Elidia e a professora Nina. E eu me ofereci para ir junto nesse encontro. Não sei se a senhora lembra, professora. Eu fui até, a ideia daí foi a partir de que eu iria pagar as despesas da minha viagem. A professora Nina gentilmente concordaram em ficar no mesmo quarto no hotel para que eu tivesse o outro quarto para mim. Mas de forma que nós fomos para esse primeiro encontro nos Estados Unidos, e nesse encontro, que foi sob presidência do professor Carlos Salinas, nesse primeiro encontro houve um debate bastante acalorado sobre os aspectos moleculares e os aspectos clínicos das displasias ectodérmicas e como que seria feita a classificação, se essa classificação seria baseada na clínica ou baseada em dados moleculares. E quando nós nos preparamos com uma certa literatura para ir a esse encontro, mas principalmente quando nós voltamos desse encontro, a gente percebeu que era necessário fazer um novo trabalho de atualização das displasias ectodérmicas. Então, quando eu voltei, em março de 2008, eu me debrucei sobre o trabalho do Tony, que era o mais recente, a atualização mais recente que nós dispunhamos, e comecei a trabalhar em cima disso. E aí nós deixamos a evolução molecular do gene de lado e eu comecei a trabalhar com esse trabalho de revisão, que acabou virando um artigo que foi publicado, acho que em 2009, que era uma revisão clínica e molecular sobre displasia ectodérmica. Foi um trabalho bastante grande que nós fizemos, a professora Elidia deve lembrar. Nós representávamos naquele encontro, vamos dizer assim, a ala clínica das displasias ectodérmicas, mas o trabalho que nós publicamos tinha muito dado clínico, mas também tinha uma quantidade grande de dados moleculares. Nós fizemos uma tabela atribuindo os genes a um grande número de displasias. É lógico que nós não descobrimos esses genes, mas nós fomos na literatura e conseguimos compilar num único artigo um dado muito importante, tanto de clínica quanto de molecular. Então, isso fez com que mudasse o foco da minha tese de doutorado. Eu continuei trabalhando com análise molecular dos genes para diagnóstico para algumas famílias, e fizemos, então, esse artigo de atualização, e aí surgiu o trabalho para o site. Nessa época, o site, como a professora Elidia comentou, o site de displasia estava indisponível por mudança de computadores ou incompatibilidade de servidores, e nós tínhamos vontade de fazer com que esse site voltasse a funcionar. Mas, uma vez que nós tínhamos já dados atualizados, nós fizemos toda a atualização desse cadastro, vamos dizer assim, dos dados disponíveis. Então, ao longo de 2008, nós nos reunimos, então, dentro do SED, né, do Centro de Estudo de Displasia Ectodérmica, para revisar todos esses dados. Então, eram reuniões semanais que nós fazíamos, eu, a professora Elidia, a professora Nina Panhan, o professor Ricardo Letterman de Souza e a professora Lupe Furtado. Nessas reuniões semanais também, né, cada um era responsável por um número de entidades e nós revisávamos o dado do site. E, ao final de todo esse trabalho, nós conseguimos colocar novamente esse site no ar, com a ajuda da dona Dirce Freire Maia, que é
nora do professor Newton, que nos ajudou com a parte de software mesmo, de computação. E nós conseguimos, então, fazer a segunda versão desse site, que está disponível hoje para acesso. Mas isso não foi no trabalho de doutorado, né? Eu até, em vista aqui das entrevistas, eu até procurei esse site e fiquei assim, pelo menos, fiquei assim, preocupada, achando que estava perdido, porque antes ele fazia parte do site do departamento, mas ele continua fazendo parte de um link da universidade. Então, ele existe, eu fiquei contente de ver que tem o seu nome, o nome da professora Nina Pagnan, ali como possíveis pessoas para quem queira recorrer, querendo alguma informação sobre aconselhamento de displasias ectodérmicas. Eu gostaria ali que você, depois eu vou fazer uma pergunta sobre o outro congresso, quer dizer, encontro sobre displasias ectodérmicas nos Estados Unidos, do qual eu não participei. Mas eu gostaria que nisso tudo você falasse um pouco sobre o Dr. Carlos Salinas, o papel que ele desempenhou, digamos, nos Estados Unidos, como um pesquisador de displasias ectodérmicas, e também o papel que ele teve, né, nos convites que nos fez e na defesa da classificação clínica, né? Alguma coisa nesse sentido. Sim, bom, o professor Carlos Salinas, eu o conheci pessoalmente quando nós participamos desse primeiro encontro, em 2008, e ele nos recebeu de uma maneira, eu diria, calorosa, até. Ele é muito simpático, uma pessoa muito extrovertida, e ele deu, para mim principalmente, que era um completo novato em participação nesse tipo de evento, ele nos deu uma acolhida muito grande e foi um incentivador para que a gente continuasse pesquisando os dados clínicos, porque ele era um defensor, como a professora Elide disse, de uma classificação das displasias que visasse, que tivesse como foco os aspectos clínicos. Uma vez que, e esse é um ponto que nós sempre defendemos, que para classificar uma doença, primeiro nós temos que identificá-la, e para identificar nós precisamos de dados clínicos para isso. Os aspectos moleculares serão consequências, serão exames de confirmação, e era o nosso foco, portanto. E o professor Carlos era um defensor dessa linha de raciocínio, então ele foi um apoiador para que nós seguíssemos nessa linha. Eu tive a oportunidade de encontrar o professor Carlos Salinas em 3 momentos. O primeiro foi nesse primeiro encontro, nessa primeira conferência de 2008. Em seguida, o professor Carlos Salinas e a esposa dele, a dona Maria, que também é professora, vieram a Curitiba. Eles vieram participar de um congresso em Santos, e em seguida vieram fazer uma visita em Curitiba. A professora Elide os hospedou, e nós tivemos oportunidade de passar pelo menos um dia juntos, conversando, mostrando a cidade para eles, mas também conversando sobre displasia ectodérmica. E isso realmente foi antes da publicação daquele nosso artigo de 2009. Então, ele foi também um incentivador, ele deu algumas sugestões para a gente no sentido de redação deste artigo. A terceira vez que eu encontrei o professor Carlos Salinas foi na segunda conferência sobre classificação de displasia ectodérmica, que aconteceu em outubro de 2012, na qual participamos eu e a professora Nina. Como a professora Elide disse, ela não participou desse segundo encontro. Esse segundo encontro foi um pouco menor, não teve uma discussão tão acalorada sobre os dois aspectos, molecular e clínico, e nesse segundo encontro se tentou estabelecer um consenso sobre o que seria a definição de displasia ectodérmica e se alinhavaram os critérios para uma classificação. Desse segundo encontro de 2012, nós escrevemos um outro
artigo, um artigo também de revisão, um artigo, eu diria, até com bastante dado, eu e a professora Nina, que o escrevemos depois desse encontro. E, finalmente, então, foram os 3 encontros com o professor Newton, desculpe, com o professor Carlos Salinas. Mas, professora Eleidi, não sei se a senhora está lembrada, nós tivemos uma terceira conferência sobre displasias ectodérmicas, que em 2017, julho de 2017. Esse terceiro encontro não foi em Charleston, mas sim em Bethesda, nos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, e participamos eu e a professora Nina. E desse último encontro, saiu, então, nós teve a definição do o que é uma displasia ectodérmica, uma nova redação para a definição, e também foi criado um consenso de uma maneira de se classificar as displasias ectodérmicas e disponibilizar essas displasias ectodérmicas num banco de dados. Quando nós fomos aos Estados Unidos, lá no primeiro encontro, a professora Nina mostrou para o professor Salinas o site que tinha sido recentemente criado pelo Tony, e ali nasceu a ideia de se criar um banco de dados. É claro, é óbvio que eu imagino que não tenha sido nós que tenhamos dado a ideia para que eles criassem um banco de dados, mas nós mostramos que nós já tínhamos um banco de dados de displasias ectodérmicas em português, desenvolvido na Universidade Federal do Paraná. Nesse terceiro encontro que nós participamos, então ficou definido que iria ser criado um banco de dados sobre que reunissem os dados tanto clínicos de displasia ectodérmica, os dados moleculares e também as vias metabólicas que estavam participando, que eram dos genes dessas displasias. Nesse terceiro encontro, que aconteceu em 2017, infelizmente o professor Carlos Salinas já havia falecido. Então, esse terceiro encontro foi presidido por um outro pesquisador que nós já tínhamos conhecido nos encontros anteriores, que é o Timothy Wright, conhecido como Tim Wright, que inclusive participou do primeiro e do segundo encontro. Átila, você acha que houve uma diferença muito grande entre a classificação e definição de Newton Freire Maia para essa que foi estabelecida depois desse terceiro encontro? A definição, professora Elidi, mudou um pouquinho. Eu diria que mudou mais forma do que conteúdo, a maneira como foi redigida. Houve até uma certa influência dos pesquisadores da área de dermatologia para que se incluísse, deixasse um pouquinho mais claro o termo pele, né, na classificação. Então mudou um pouquinho a redação, mas, como eu disse, eu acredito que a mudança da definição foi mais de forma do que de conteúdo. Quanto à classificação, na realidade ficou mais uma listagem das displasias, uma vez que é através de um banco de dados, então uma listagem com sinais e sintomas, e aquela classificação clássica do professor Newton Freire Maia, com displasias do grupo pele, unha, cabelo, glândula sudorípara, isso ficou um pouquinho, vamos dizer assim, implícita na classificação. Então, mudou um pouquinho nesse sentido. Não ficou tão claro agora como que se classificam clinicamente as displasias ectodérmicas. A classificação, esta sim, voltou mais para a via metabólica a qual o gene causador da displasia pertence. Mas, de qualquer forma, os aspectos clínicos estão preservados, uma vez que esse banco de dados que está em gestação vai se permitir que, jogando os sinais clínicos de um paciente nesse banco de dados, se encontre as possíveis displasias que podem acometer aquele indivíduo. Muito obrigada. Informações interessantes essas. É o normal, a ciência, ela caminha, né, ela evolui, mas às vezes, quer dizer, que tem que, de certa forma,
como já nós fizemos naquela época, reunir os dados moleculares, mas não fazer o diagnóstico só a partir do molecular. O diagnóstico, primeiro, como você já falou, vai ser feito a partir da parte clínica. Sim. Né? O molecular virá como um aprofundamento, né? Mais Sim. tarde, até para terapia, talvez, né? Alguma coisa nesse sentido. Professora Átila, o senhor acredita, então, que depois desse encontro de 2017, houve um maior consenso entre essa divisão que havia antes do molecular e do clínico? Eles caminharam para uma confluência, isso? Sim, a visão que eu tenho é justamente essa pequena mudança, alteração da definição da displasia ectodérmica, isso nós saímos de lá com isso pronto, e com o trabalho de se fazer essa listagem num banco de dados das displasias ectodérmicas. Isso foi feito, nós levamos para esse encontro uma revisão grande, de novo, uma nova revisão das displasias ectodérmicas, eu e a professora Nina, e todos esses dados, então, foram coletados, nós publicamos um artigo conjunto desse terceiro encontro, que foi um encontro muito pequeno, foram poucos participantes desse último encontro, e ao contrário dos dois encontros anteriores em que cada participante, ou cada grupo de participantes publicava um artigo, nesse último encontro foi publicado um artigo único com todos os autores. O autor principal, o presidente da conferência, o Timothy Wright, e nós somos, acho que, em 13 autores, dentre os quais se incluem eu e a professora Nina. Esse artigo ele não traz os dados de todas as displasias, mas sim a definição e como que quais são as principais vias metabólicas e com a sinalização para ter essa criação desse banco de dados. Então, respondendo à sua pergunta, sim, houve um consenso nesse encontro. E eu queria saber se a National Foundation for Ectodermal Dysplasias, ela também teve alguma participação nesse terceiro encontro? Sim, eu até, desculpe por eu não ter mencionado, mas sim, a Fundação Nacional Americana, né, a NFED, participou ativamente dos 3 encontros, tanto como organizadora, como, de certa forma, patrocinadora ou, ao mínimo, fomentadora desses encontros. No primeiro encontro que aconteceu, a presidente, à época, a professora Eledi deve lembrar bem dela, era a senhora Mary Richter, que era presidente na época. Logo depois, ela deixou a presidência da Fundação Americana e quem assumiu é a Mary Fett, que é a presidente desde então. Eu não sei precisar exatamente em que ano ela assumiu a presidência, mas foi antes de 2012, porque no encontro de 2012 já era a senhora Mary Fett, a presidente, e ela continua até esses dias. E no segundo encontro e no terceiro encontro, a Fundação Americana teve, sim, um papel muito importante, eles continuaram e acho que ainda continuam trabalhando ativamente nessa área. Eu tenho a impressão que eram as perguntas que eu ia fazer para o Átila, mas eu gostei muito dessas informações que você passou, que para mim são novas. Eu, na realidade, já tinha visto a referência a esse trabalho do terceiro encontro, e até eu fiquei um pouco confusa de ver tantos autores, porque eu sabia que vocês tinham um trabalho, só vocês dois, no segundo encontro. Eu não tinha essa informação do terceiro. Você elucidou bem. Então, isso, eu gostaria que você dissesse sobre o papel de Newton Freire Maia, então, no tema das displasias ectodérmicas. Bom, o professor Newton Freire Maia, ele é uma referência em displasia ectodérmica e, vamos dizer assim, mesmo com todos os avanços que estão surgindo na genética, principalmente nos aspectos moleculares,
todo o trabalho de pesquisa do professor Newton, seja no relato de novas displasias ectodérmicas, seja naqueles compêndios de displasia ectodérmica, inclusive o livro do professor Newton com a professora Marta Pinheiro, de 84, são e continuam sendo livros de referência para qualquer pessoa que queira estudar displasia ectodérmica. Muitos dados que estão ali são inéditos, muitas displasias descritas pela equipe do professor Newton Freire Maia. Algumas dessas displasias, com o passar do tempo, com descobertas moleculares, se percebeu que duas afecções diferentes poderiam ser uma mesma, com variabilidade diferente. Outras displasias que eram tidas como a mesma displasia, mas descobriu-se mais tarde que eram causadas por genes diferentes, causando a mesma. Então, todo o trabalho do professor Newton Freire Maia, que foi um trabalho básico, ele continua sendo um trabalho básico no sentido de fornecer os fundamentos iniciais para qualquer pesquisador nessa área. Eu acredito que todo o trabalho do professor Newton Freire Maia, os trabalhos decorrentes feitos pela equipe dele são fundamentais para qualquer pessoa que queira estudar displasia ectodérmica. Eu gostaria de saber, então, porque eu lembro que quando eu ainda estava nativa, recebia muita consulta de aconselhamento genético, principalmente de Chris Immens-Turenne. E mesmo depois, durante já a minha aposentadoria, até outro dia recebi. E eu fiquei, porque eu já tinha pedido para tirarem o meu nome lá daquela parte, né, do site. Agora eu vi que ele foi retirado, mas às vezes uma pessoa certo comenta com a outra e dão talvez o meu e-mail. Então sempre eu estou encaminhando para você e para a professora Nina. Então eu gostaria de saber como que está essa parte do aconselhamento genético, se há muita solicitação? Eu não tenho recebido diretamente, nos últimos tempos, mais pedidos de aconselhamento genético ou pacientes pedindo informação sobre displasia ectodérmica. Uma outra coisa que acontecia com uma certa frequência anteriormente eram estudantes, dentistas interessados em bibliografia que entravam em contato pedindo informação, ajuda, não como paciente, mas sim como pesquisador. Isso não tem ocorrido mais com tanta frequência, mas respondendo à sua pergunta, quem estava à frente do aconselhamento genético das displasias ectodérmicas era a professora Nina. Ela que estava fazendo os aconselhamentos, sempre que surgiam pacientes, eu pedia ajuda para a professora Nina, e nós nos encaminhávamos, quando eu podia, participava junto com a professora Nina desses aconselhamentos. Desde que eu deixei o departamento de genética, em 2009, após a minha defesa de doutorado, eu acabei não participando mais tão ativamente nem do SED, nem dessa parte de aconselhamento genético diretamente, mas eventualmente a gente recebia pedidos de aconselhamento, então a gente participava, mas sempre quem liderava essa parte é a professora Nina. Eu acho que eu perguntei, desculpe. Não, imagina, pode continuar. Eu já acho que já encerrei as minhas perguntas. Professora Átila, eu queria saber se o senhor conheceu a Marta Pinheiro, chegou a fazer algum trabalho junto com ela? Não, eu nunca fiz nenhum trabalho conjunto com a professora Marta, mas eu a conheci sim, a professora Marta participou das minhas duas bancas de tese, ela foi avaliadora na banca de mestrado e depois da minha tese de doutorado. Eu tive um bom convívio com ela, porque a gente, antes da defesa, a gente levava a tese e ela deu várias sugestões, principalmente no meu trabalho de mestrado, ela participou ativamente, mas nós não temos publicação ou um projeto em conjunto, mas ela me honrou muito com a participação em banca. Eu queria só também, falando disso, da Marta,
Eu gostei quando você fez o relato, né, do material de estudo aí para suas teses, principalmente essa do mestrado, e eu acredito que esse material, esse que você falou, que era do sul de Minas e norte de São Paulo, eles foram gerados por causa de um projeto do Nilton Freire Maia e Marta Pinheiro. E eu e Sérgio Luiz Primo Parmo entramos para colaborar com a parte molecular. Eu já tinha até esquecido que você tinha utilizado esse material, porque nós publicamos um trabalho sobre estudo de ligação genética, mas sem utilizar propriamente as variações eu acho que do Crisimi-Sturrelli, entende? Nós não fomos ver mutações novas, que foi o que você fez. Sim. Então, eu também, para mim, foi muito boa essa tua explicação, que eu já tinha esquecido. Então, aquele trabalho feito no sul de Minas e no norte de São Paulo, ele também rendeu mais, além do trabalho que nós publicamos sobre ligação. Porque é o mesmo material que ficou estocado, né? Que você mesmo comentou que ele estava num estado difícil de obter. Eu lembro que você usava uma quantidade muito grande de material para poder extrair DNA. Sim, porque... Mas isso também foi um trabalho que veio através do projeto de Nilton Freire Maia e Marta Pinheiro. Exatamente. E aqueles, se não me engano, são 2 artigos separados que o professor Nilton e a professora Marta publicaram especificamente sobre essas 2 grandes famílias, e são trabalhos lindíssimos, são trabalho, o levantamento de programa e de características fenotípicas. Exatamente, sobre, eu acho que, heterogeneidade também, e o terceiro trabalho foi o trabalho de ligação genética, que a gente tipou um grupo sanguíneo que é determinado pelo cromossomo X, que é o XG, e nós tentamos achar, pela variabilidade do XG, a gente tentou saber mais ou menos qual era a localização do gene do CST. Agora, para mim, até esclareceu um pouco. Professora Átila, nós gostaríamos de saber, ao longo do tempo, a genética se desenvolveu bastante, surgiram novos objetos de pesquisa, subdivisões, especializações, e nisso nós gostaríamos de saber qual descoberta internacional no campo da genética mais impactou o seu trabalho. Gabriela, é uma pergunta assim, não simples resposta, vamos dizer, mas eu acho assim, diretamente ao meu trabalho, não uma descoberta específica, mas uma cadeia de descobertas e desenvolvimento de técnicas que permitiram que todo esse nosso trabalho fosse feito, o meu em particular. Eu diria, todo o trabalho de descobertas e aperfeiçoamento da tecnologia do DNA recombinante, tá? Desde tanto a extração de DNA, as técnicas de análise, de replicação, etc., e mais tarde, especificamente, a técnica de sequenciamento de DNA para a gente fazer a análise, assim, vamos pensar assim, mais especificamente. Então, toda a tecnologia de DNA recombinante e, mais especificamente, o sequenciamento. Sim, e também nós gostaríamos de saber sobre a história da genética. O senhor acredita que ela é relevante para a formação dos geneticistas nos dias de hoje? Eu acredito que ela é de fundamental importância, sim. Eu acho que, não só para um geneticista, mas qualquer pessoa que vai trabalhar em área de ciência biológica básica, vamos dizer assim, que queira conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento das células, tem que conhecer genética e, consequentemente, a história da genética. Eu acho assim que se o indivíduo tem conhecimento da história, ele vai conseguir contextualizar melhor como que aquela descoberta foi feita, em qual situação daquele momento,
conhecendo a história, eu acredito que o conhecimento e o ensinamento da genética ficam mais fáceis, porque a pessoa consegue explicar melhor, tendo o contexto todo de uma época. E, finalmente, eu acho que, conhecendo um pouquinho da história, vendo como que as descobertas foram feitas, como que as técnicas foram evoluindo, eu acho que é um campo extremamente fértil para que novas ideias surjam para pesquisas, novas perguntas sejam feitas em busca de uma resposta para um pesquisador. Bom, pensando um pouco na história da genética, né? O trabalho do professor Newton, com a Marta Pinheiro, sobre displasias ectodérmicas, pode ser considerado um pioneiro dessa área, das displasias internacionalmente. E, ao longo do tempo, esse tema, essa discussão foi se ampliando, tanto que chegamos nos encontros internacionais, que o senhor participou dos 3, né? Sim. E teve essa vertente, pelo que eu vejo do senhor e de outros colegas aí da Universidade Federal do Paraná, de defenderem esse lado dos aspectos clínicos das displasias. Além do grupo da Federal do Paraná, também foi mencionado o professor Carlos Salinas, né, como também um pesquisador que considera a importância dos aspectos clínicos. Será que esses são os principais defensores dos aspectos clínicos? É o grupo do Paraná, o grupo do professor Salinas? Teve outros países, outros grupos de pesquisadores que também apontaram a importância dos aspectos clínicos? Sim, nós não somos os únicos que valorizam o aspecto clínico. Eu acho que aqueles pesquisadores que têm como trabalho a parte mais aplicada da genética, então, os médicos, os pediatras, os dermatologistas, eles têm uma visão maior da importância de dados clínicos. Então, nesses nossos encontros nos Estados Unidos, a gente percebia que muitos pesquisadores tendiam mais aos aspectos clínicos. Eu poderia citar, assim, de memória, a doutora Rina de Souza, que a professora Elidi talvez lembre do primeiro encontro, uma pesquisadora que, apesar do sobrenome Souza, ela tem uma ascendência, eu agora não recordo bem aonde ela nasceu, mas o Souza dela vem de algum antepassado, talvez da Ásia, mas a professora Rina de Souza, um dermatologista, agora não me, eu vou até procurar o nome, Tadini, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o professor Tadini é um dermatologista italiano, também trabalha muito com displasia ectodérmica e ele tem uma visão também grande da importância dos aspectos clínicos de displasia ectodérmica. Esses são dois de vários nomes que agora me vem à memória, mas com certeza tem mais pesquisador de displasia ectodérmica que tem essa visão. Como eu disse, aqueles que têm a visão mais aplicada ao paciente. Professor Átila, qual pesquisa ou descoberta brasileira no campo da genética que o senhor considera de maior relevância, maior destaque internacional? Olha, Ricardo, essa pergunta eu acho extremamente difícil de responder. Eu acho que nós temos muita pesquisa na área de genética humana, médica, de micro-organismos. Eu não me sentiria bem de apontar qual descoberta, qual pesquisa brasileira tenha fundamental importância. Eu me sinto, assim, um pouco mais à vontade de citar alguns pesquisadores que trabalharam e trabalham na área de genética. Então, pensando na nossa área, o professor Newton Freire Maia, a professora Marta Pinheiro, com as displasias ectodérmicas, né? O professor Newton, além de tudo que ele fez pela genética, pela pesquisa, vamos pensar assim,
tanto desde o início de Drosophila, depois também trabalhando com consanguinidade, além das displasias ectodérmicas. O professor Newton foi importantíssimo, como todos nós sabemos, na criação do que hoje é o Departamento de Genética da UFPR. Além do professor Newton, pesquisadores também da era mais clássica da genética, contemporâneos ao professor Newton, o professor Salzano, Bernardo Beigelman, professor Frota Pessoa, mais recentemente a professora Lígia Pereira, Maiara Zates. Se a gente for pensar, prata da casa, a professora Eneidi, a professora Maria Luísa Petzerler, na área de médicos geneticistas aqui do Paraná, o professor Rui Piloto, que é um grande clínico que também trabalha bastante no diagnóstico de crianças com displasia ectodérmica, o Dr. Salmo Raskin, que é presidente da Associação Brasileira de Genética Médica. Se a gente for pensar em pesquisas na área de agricultura e pecuária, nós temos grandes pesquisadores, o pessoal da Exalc, o professor João Lúcio, né? Um trabalho que, na época que eu estava começando o meu mestrado, impactou o primeiro sequenciamento de genoma no Brasil, né? O sequenciamento daquela bactéria que causa patologia em vírus, né? A Xylella fastidiosa, que foi, inclusive, esse trabalho que foi o primeiro genoma sequenciado no Brasil em 2000, acho que é junho ou julho, que saiu a publicação, foi capa da revista Nature. Então, são trabalhos importantes, não necessariamente na minha área, né, esses trabalhos de agricultura, mas, de modo geral, são pesquisadores, como aqueles primeiros que eu falei, que trabalharam muito em genética humana, genética médica, mas eu me sentiria mais à vontade respondendo dessa forma e não apontando um único trabalho. Bom, nós estamos vivendo nessa época de pandemia do Covid-19. Eu gostaria de saber se o senhor acha que a genética pode contribuir nas pesquisas em busca de uma vacina ou do tratamento do Covid-19 e como que a genética pode contribuir. Eu acho que a resposta é assim, não é se a genética pode contribuir, mas assim, qual é o papel da genética na pesquisa do Covid? Eu acho que a genética de todas as disciplinas talvez seja a mais importante, de disciplina biológica básica, nesse momento de pesquisa, em duas frentes. Podemos pensar primeiro o estudo do genoma viral. Então, estudar o RNA do Covid em busca, primeiro, de vacinas que sejam realmente eficazes, seguras, fáceis de serem produzidas a um custo reduzido. Eu acho que tecnologia do material genético trabalhados em cima do genoma viral é a principal fonte de obtenção para vacina e medicamentos para o tratamento da Covid. Essa é a primeira linha vamos pensar assim, de trabalho da genética. A segunda linha de trabalho de pesquisa de genética para se descobrir mais sobre a etiologia, desenvolvimento e, obviamente, o tratamento da Covid, é analisar os aspectos genéticos do paciente acometido de Covid e daqui, em contrapartida com aqueles pacientes que não desenvolveram a doença, apesar de terem tido contato com o vírus. Se a gente levar em consideração de que o nosso sistema imunológico ele é regido pelo nosso genoma, variantes genéticas, às vezes até pequenas variações nas células de defesa podem fazer com que nós tenhamos maior ou menor eficácia ao combate imunológico da Covid. Então, eu acho que é uma fonte mais árdua, claro, de pesquisa, essa segunda linha, mas é um aspecto a ser explorado pelos imunogeneticistas. E, por outro lado, a senhora acredita que a pandemia pode influenciar de alguma forma o campo da genética, trazendo, por exemplo, novos objetos de pesquisa, ou estimulando algum outro tipo de avanço? Eu acredito que sim. Eu acho que sempre que
A curiosidade humana sempre foi muito grande. Os pesquisadores são seres mais curiosos ainda, eles ficam a toda hora procurando perguntas para serem respondidas, e, obviamente, num momento em que nós temos um problema, que nós temos uma crise, é um momento em que, sim, precisa se trabalhar mais sobre aquele problema para que a gente busque solução. Então, o fato de nós estarmos vivendo essa pandemia vai mudar muitos dos aspectos da nossa sociedade e vai mudar também muito da pesquisa, muito do que vai ser desenvolvido posteriormente em termos de relações sociais, de prevenção, de novas pandemias que possam vir a surgir, novos agentes etiológicos. Então, acredito que sim, que nós teremos bastante mudança no comportamento da sociedade como um todo, e particularmente, né, dos pesquisadores, buscando, talvez até se antecipar a novos casos como esse que está acontecendo. Professora Leide, gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu acho que eu estou bem satisfeita, gostei muito. Também pude relembrar algumas coisas que já tinha esquecido, e achei muito interessante essas novas informações também sobre as displasias ectodérmicas, quer dizer, dá, como dizem lá, o estado da arte, né, atualmente. E eu fico muito feliz do Newton ter começado isso, porque quando ele começou, era um terreno de muita polêmica e muito pobre. Uns dizendo que eram 7 disfasias, ou 8, outros 5. Então, realmente, ele pôs uma ordem nisso, né? E foi dessas coisas que a pessoa que olha a classificação pode pensar, gente, mas parece tão simples, né? É daquelas coisas que parece simples depois que foi feita, né? Então, isso também foi genial, ser tão simples e poder ser tão bem aplicada, né? Foi muito bom. E o Átila trouxe muita informação, assim, que eu acho que foi muito interessante para mim. Eu agradeço muito eu ter participado, agradeço a vocês que fizeram as perguntas também, e ao Átila por toda a exposição que ele fez. Para mim foi um grande prazer. Nós que agradecemos, professora Leide, sua participação foi muito importante. E muito obrigado, professora Átila. Eu acho que as nossas perguntas foram contempladas, mas tem muitos assuntos, né, para a gente completar essa história da genética, que essa participação do senhor foi fundamental. Muito obrigado, viu? Imagine, para mim, como eu disse no início, foi uma grande honra, é uma grande honra participar desse trabalho todo. Fiquei muito contente de conhecê-los, apesar de, vamos pensar assim, videoconferência, mas foi muito bom conhecê-los. Reencontrar a professora Leide também foi ótimo. E, assim, para mim, como eu disse no início, é uma honra enorme ter convivido com o professor Newton, infelizmente por menos tempo, convivido muito com a professora Leide. A professora Leide, de certa forma, me adotou praticamente como filho em alguns momentos, dando alguns puxões de orelha, dando sugestões extremamente interessantes, e não só no aspecto, vamos dizer assim, da pesquisa, mas eu lembro muito das nossas conversas, quando a gente falava da cultura inútil, no finalzinho da reunião a gente sempre reservava 10 ou 15 minutos para conversar alguma coisa que era fora do objeto da reunião, mas para conversar um pouquinho sobre isso, os nossos almoços, as caminhadas que a gente fazia pelo Centro Politécnico. Então, para mim, é uma honra participar. Também queria dizer assim que quando eu comecei lá no mestrado, nas primeiras aulas que eu participei, algum colega disse: Átila, de onde que você veio? Você caiu de paraquedas aqui no departamento de genética? E realmente eu era
um desconhecido. Quando eu comecei o mestrado, ninguém me conhecia então, e eu fui muito bem acolhido, como eu disse, tanto pela coordenação do programa de pós-graduação, o professor Newton Freire Mais, e depois a professora Eleidi, e eu acho que nada foi por acaso. Assim, eu devo todo o meu desenvolvimento acadêmico, o fato de hoje estar lecionando numa universidade, eu devo principalmente ao professor Newton e à professora Eleidi. Eu agradeço muito, professora. Para mim é uma honra. Eu quero só fazer uma observação. Bom, primeiro eu agradeço muito aí tudo que você já me agradeceu, eu que te agradeço. Mas eu não lembrava disso da cultura inútil. E isso não foi criação minha, isso eu copiei do Frota Pessoa, porque o Frota Pessoa, periodicamente, parece que tinha um grupo de pesquisadores mais jovens, e eles se reuniam para falar sobre cultura inútil. Eu já nem lembro o que a gente levantava, mas eram aspectos que é de cultura, e são criativos, né? É uma coisa assim, até um pouco artística. Eu não lembrava que a gente tinha também um momento de trazer alguma coisa de cultura inútil. Eu lembro de uma cultura inútil que era explicar coisas assim como, por exemplo, certos dizeres, né? Por exemplo, que a gente diz assim, por exemplo, como é? Você viu todo esse assunto? A pessoa diz, vi de cabo a rabo. Eu lembro que uma das culturas inúteis era descobrir o que significavam esses dizeres. A gente repete e não sabe. E o cabo a rabo é da África, do cabo a rabá, que era o que dizia. Então, era algo extenso, né? Do norte ao sul, digamos, né? Então, na realidade, é do cabo, né? Desde o Cabo da Boa Esperança até a cidade lá no norte de Rabá. E então, cada um pesquisava um pouco essas frases que nós falamos, nem sabemos o que realmente significou no início, né? Ou você me fez bem com isso. Doces memórias. Vou ver se um grupinho nosso de amigas, eu vou propor para levantarem um pouco de cultura inútil, porque faz muito bem. Cultura sempre é bom. Mesmo que seja, entre aspas, inútil. Mas é o Frota Pessoa que teve essa ideia, e eu copiei. Isso eu aprendi agora. Nós tínhamos aqueles momentos, mas eu não sabia que era o professor Frota que fazia isso. Bom, muito obrigado, professora Átila, muito obrigado, professora Eleidi. Um bom fim de semana para vocês. Obrigado a todos.